Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência às nossas aulas de Direito Administrativo. Hoje eu quero comentar nesse bloco aqui sobre responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa. É o nosso quarto bloco e eu vou dividi-lo em responsabilidade civil do Estado e improbidade administrativa. Tá legal? Meu e-mail aqui à disposição de vocês, como sempre, a.pera@bol.com.br. Qualquer dúvida, o e-mail está à disposição de vocês, tá bom? Começando com responsabilidade civil do Estado. Esse texto que eu coloquei aqui é mais ou menos o texto que consta, é a redação, mais ou menos, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é importantíssimo, tá? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal é muito importante e responde uma série de questões de responsabilidade civil da prova da OAB. Ó, vamos analisar esse texto aqui. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem, em regra, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros, usuários ou não do serviço público, garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano se demonstrado dolo ou culpa. Muito bem, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, ponto. Eu tenho que lembrar de quem? União, Estados, Distrito Federal, municípios, aqui administração direta, né? Mas eu também tenho que lembrar de duas outras pessoas jurídicas da administração indireta, que também são de direito público, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público. Show! E as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos? Bom, aqui eu tenho que me lembrar das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Posso mencionar também as fundações públicas regidas pelo direito privado, certo? Aqui a administração indireta, né? Mas eu também não posso me esquecer das concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que embora não integrem a administração pública, também são prestadores de serviços públicos. Certo? Como as empresas que prestam serviço de telefonia, de energia elétrica, transporte coletivo de passageiros e por aí vai. Bom, as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem, em regra, de forma objetiva. Essa é a regra geral. Há hipótese em que as pessoas jurídicas também responderão de forma subjetiva. A gente vai comentar disso daqui a pouquinho. E responderão pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros. Claro, para que o Estado seja punido, Estado aí em sentido amplo, né, o agente deve estar no exercício da função, ou agir como se estivesse no exercício, como por exemplo um policial, né, que está, por exemplo, de folga, né, mas mesmo estando de folga, ele age no sentido de defender um particular que se encontra em iminente perigo porque está sendo assaltado. Se eventualmente esse policial causa um dano, se identificando como policial, mas ele acaba nessa ação por causar um dano ao particular, o Estado, em princípio, será responsabilizado pela atuação desse policial. Porque embora ele não estivesse efetivamente no exercício da função, ele agiu como se estivesse, com a pretensão de exercê-la. Tá? Beleza. Danos causarem a terceiros, usuários ou não do serviço público. Terceiro é terceiro. Seja usuário, seja não usuário do serviço público. Garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano se demonstrar o dolo ou culpa. A Constituição é muito clara, né? Quem responderá é a pessoa jurídica, e a pessoa jurídica pode propor ação regressiva contra o agente causador do dano se demonstrado dolo ou culpa, porque a responsabilidade do servidor é subjetiva. Então olha só, a responsabilidade do servidor é subjetiva. Ou seja, deve ser demonstrado dolo ou culpa do servidor. Já a responsabilidade da pessoa jurídica é, em regra, objetiva. Também há hipótese de responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica. Quais são? Olha só.
Responsabilidade subjetiva do Estado. Hipóteses. Primeiro, danos causados por eventos da natureza. Falar que a responsabilidade é subjetiva, gente, não equivale a dizer que o Estado vai indenizar. Não equivale. Dizer que a responsabilidade é subjetiva quer dizer que, se demonstrado dolo ou culpa do Estado, aí o particular que sofreu dano terá direito de ser indenizado. Então, dano causado por evento da natureza. Por exemplo, está chovendo e cai uma árvore em cima do seu carro. O Estado vai te indenizar? Depende. Se você demonstrar dolo ou culpa do Estado, sim. Então, se você demonstrar que a árvore estava podre, cheia de cupim, oca por dentro, a copa estava enorme, começou a ventar e chover um pouquinho mais forte, a árvore quebrou e caiu em cima do seu carro. Nesse caso, você consegue demonstrar dolo ou culpa do Estado e aí você será indenizado. Mas imagine o seguinte, está chovendo, seu carro está estacionado na rua, começa a chover um pouco mais forte, cai um raio na árvore, a árvore parte ao meio e cai em cima do seu carro. A árvore estava podre? Não. Tinha cupim? Não. Estava oca? Não. Por incrível que pareça, a árvore estava podada. Olha o azar que você deu. Você achou uma árvore podada na cidade e a árvore caiu em cima do teu carro. Então, nesse caso, é evento da natureza. Você consegue demonstrar dolo ou culpa do Estado? Não. Então você não vai ter direito de ser indenizado. Tá bom? Outra hipótese, danos causados por atos predatórios de terceiros. O que são atos predatórios de terceiros? São atos de vandalismo, tá? Causados normalmente em meio a multidões. Então são atos causados em manifestações, uma saída de um clássico do futebol, por exemplo, dois times muito grandes jogam em um determinado estádio e no término do jogo as torcidas saem e começam a depredar vários locais. Atos predatórios de terceiros, tá? Se você demonstrar, o particular sofreu um dano porque teve seu estabelecimento todo quebrado. Se esse particular conseguir demonstrar que o policiamento foi ineficaz, não foi suficiente, o policiamento não agiu, aí você vai demonstrar dolo ou culpa do Estado. Será indenizado, caso contrário não. Outra hipótese, danos decorrentes de omissões do poder público. Aqui são omissões mais genéricas, né? Demais omissões do poder público. Porque veja, dano causado por evento da natureza e dano causado por ato predatório terceiro não deixa de ser uma omissão do poder público, mas são omissões específicas. Esta relacionada especificamente a evento da natureza e esta relacionada especificamente a ato predatório de terceiro. Demais omissões do poder público, aí a responsabilidade será subjetiva. Por exemplo, teu carro quebrou porque caiu num buraco na via pública. O buraco já estava lá há um tempão. É uma omissão do poder público, tá? Responsabilidade subjetiva, certo? Nessas omissões do poder público, o entendimento majoritário é que a responsabilidade é subjetiva. Há quem entenda que nesse caso a responsabilidade é objetiva, como por exemplo o professor Eli Lopes Meirelles, Odete Medawar. Eles entendem que no caso de omissão do poder público a responsabilidade é objetiva. Mas o entendimento majoritário, inclusive o Supremo já decidiu nessa linha, é que no caso de omissão do poder público a responsabilidade é subjetiva. Tá certo? Beleza? Muito bem. Última hipótese, no caso de dano, no caso de culpa concorrente. Culpa concorrente, culpa recíproca, né? Ou seja, culpa do Estado e também do particular. Nesse caso, o Estado tem culpa, mas o particular também de alguma forma contribui para que o resultado ocorra. O particular tem uma participação aí definitiva para que o dano ocorra, para que o dano resulte. Imagina que um particular ingressa nas instalações de uma estação ferroviária por meio de um buraco que havia no muro, que separava, esse muro separava a linha férrea da via pública. O passageiro passou por ali para não pagar a passagem. E lá estando ele acabou sofrendo um acidente nos trilhos.
Passou a roda do trem, passou em cima da perna dele. E aí, pera? Bom, você consegue visualizar nesse caso culpa do Estado, porque ele tinha que ter fechado o muro estava aberto. E você consegue visualizar também a culpa do particular. O particular sabe que não deveria ter entrado por ali. Então você tem uma culpa concorrente. Agora, quem vai definir a responsabilidade, não tem jeito, é o juiz no caso concreto. O juiz é que vai estabelecer, a administração vai responder nos limites de sua culpabilidade, que vai ser aferida pelo magistrado no caso concreto. Tá certo? Muito bem. Seguindo, prazo prescricional para o particular acionar a administração. Bom, você tem dois entendimentos aqui, tá? O primeiro, que o particular tem o prazo de 5 anos, é a prescrição quinquenal, né, para acionar a administração pleiteando indenização. É o entendimento majoritário previsto no decreto 20.910/32, que trata da prescrição quinquenal, e também previsto na lei 9494/97. Há um entendimento minoritário pela prescrição trienal. E aí, por esse entendimento particular, teria 3 anos para acionar o poder público. Esse entendimento é aquele previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Tá certo? Para fins de OAB, prevalece esse entendimento da prescrição quinquenal. Eu estou falando para a OAB porque se você, por exemplo, vai prestar um concurso público da área da advocacia pública, procuradoria do município, você tem que defender esse entendimento, né? Porque ele é um entendimento pró-fazendário. Ele diminui o prazo que o particular pode acionar a administração em 2 anos. Né? Mas para a prova da OAB você tem que colocar o que prevalece, que é o de 5 anos. Tá certo? Tranquilo? Lembra sempre que o particular que sofre um dano decorrente de atuação estatal, ele aciona em juízo pleiteando indenização a administração, a pessoa jurídica. E esta, sendo condenada, move ação regressiva contra o agente causador do dano. Tá certo? Esse entendimento você tem que levar para a prova da OAB. Beleza? Muito bem. Pessoal, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre improbidade administrativa. Bom, probidade é honestidade. Improbidade, desonestidade. Improbidade administrativa é uma desonestidade no âmbito do poder público. E essa desonestidade no âmbito do poder público resulta na aplicação de sanções de natureza extrapenal, aplicadas por um magistrado. Então, é um processo judicial, né? Quem aplica a sanção àquele que comete ato de improbidade é o juiz. Então, não se trata de um processo administrativo, mas sim de um processo judicial. Tá certo? E as sanções previstas na lei de improbidade são de natureza extrapenal. Então quer dizer que o ato de improbidade em si não é crime. Tanto que aquele que o pratica será processado e julgado na esfera civil e não na esfera penal. O que pode ocorrer é que aquele ato que o agente praticou, além de estar previsto na lei de improbidade como sendo um ato de improbidade, também é previsto na legislação penal como sendo um crime. Também é tipificado na legislação penal como crime. Então esse agente responderá na esfera civil pelo ato de improbidade e também na esfera penal pelo crime praticado. Isso pode ocorrer. Agora, falar que o ato de improbidade em si é crime, isso é um erro. Tá? A lei que regula a improbidade administrativa é a Lei 8429/92. Lei 8429/92. Tá certo? Muito bem. Bom, esta lei 8429/92 prevê algumas modalidades de improbidade que você pode colocar aqui a bitolinha EPA. EPA. O que é o EPA? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. O enriquecimento ilícito é previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade, prejuízo ao erário no artigo 10 e afronta aos princípios no artigo 11 da Lei 8429/92, tá? Só uma coisa, para se configurar o enriquecimento ilícito e a afronta aos princípios, deve haver dolo.
ou seja, uma conduta intencional do agente. Já para se configurar o prejuízo ao erário, pode haver dolo ou culpa. Então, mesmo que o agente, sem intenção, tenha causado um prejuízo ao erário, ele terá que ressarcir o poder público. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Beleza. Bom, aquele que pratica ato de improbidade está sujeito a sanções. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 5º, prevê 4 sanções aplicadas àquele que cometa ato de improbidade. Quais são essas sanções? Tá aqui a bitolinha para você. RIPs. RIPs. Quem são os RIPs? Ó, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Tá? Estas sanções, estas 4 sanções, são previstas no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá. A Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade, também prevê estas 4 sanções. Mas além destas, ainda prevê mais 2, que é a multa civil e a proibição de contratar com o poder público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Então a Lei de Improbidade prevê ainda a multa civil e a proibição de contratar com o poder público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Muito bem. Algumas sanções podem ser aplicadas de forma gradativa. Ou seja, a mesma sanção pode ser mais leve ou mais grave, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada. Tá? Lembra da modalidade, né? Ó, voltando um pouquinho. Modalidade é o EPA. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. Certo. Algumas sanções podem ser aplicadas de forma gradativa, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada. Isso é previsto no artigo 12 da Lei 8429/92. Só que o artigo 12 ele é dividido em 3 longos incisos. Tá? E estes incisos é o que eu vou passar aqui para vocês na forma de tabela, para facilitar o entendimento. Então, olha só. Esta tabela contém a gradação das sanções aplicadas àquele que cometa ato de improbidade. Então você tem aqui as modalidades de improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios, né? Artigos 9º, 10 e 11, modalidades, tá? E aqui, na primeira coluna, as sanções que admitem a gradação, que são suspensão dos direitos políticos, multa civil e a proibição de contratar com a administração. Olha só, começando com a suspensão dos direitos políticos. No caso de enriquecimento ilícito, essa suspensão será de 8 a 10 anos. Já no caso de prejuízo ao erário, a suspensão será de 5 a 8 anos. E no caso de afronta aos princípios, a suspensão dos direitos políticos será de 3 a 5 anos. Perceba a gradação, né? De 8 a 10, de 5 a 8, de 3 a 5. Certo? Dependendo da modalidade de improbidade. Multa civil. No caso de enriquecimento ilícito, será de até 3 vezes o valor do acréscimo. Tá? Já no caso de prejuízo ao erário, a multa civil será de até 2 vezes o valor do dano, o valor causado, o dano causado ao erário. E no caso de afronta aos princípios, a multa civil será de até 100 vezes o valor da remuneração. Veja, até 100 vezes o valor da remuneração. Não é necessariamente 100 vezes o valor da remuneração. Então pode ser 1 vez o valor da remuneração, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40, 80, até 100 vezes. Perceba que mesmo dentro de cada coluna, o julgador tem uma margem de liberdade, né? Para dosar qual a penalidade deve ser aplicada no caso concreto. Mas essa liberdade não se visualizou, como você pode ver,
aqui na última linha, porque aqui são prazos fixos. Ó, proibição de contratar com a administração e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. No caso de enriquecimento ilícito, essa proibição será por 10 anos. Já no caso de prejuízo ao erário, a proibição será de 5 anos. E no caso de afronta aos princípios, a proibição será de 3 anos. Tá legal? Beleza. Gente, então, essa tabelinha é uma tabelinha para ajudá-los a assimilar com mais facilidade as previsões do artigo 12 da Lei de Improbidade. Tá certo? Então eu encerro aqui esse nosso encontro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!